Esse ano é ano de Copa, da Copa do Catar. Mas não estou falando da Copa do Mundo de 2022. Estou falando de uma outra Copa que também vai ocorrer no Catar. Não sabe do que eu estou falando? Eu te explico depois da vinheta. Sejam bem-vindos ao Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. No programa de hoje vamos falar sobre futebol, sobre uma Copa que vai ocorrer no Catar esse ano, mas obviamente não é a Copa do Mundo de 2022 que vai ocorrer em novembro do ano que vem. Eu estou falando da Copa Árabe. A Copa Árabe que chega à sua 10ª edição neste ano, mas pela primeira vez organizado pela FIFA. Uma competição que vai ocorrer no Catar entre os dias 30 de novembro e 18 de dezembro desse ano. Mas aí você pode estar se perguntando como funciona essa Copa Árabe, quais são as seleções que disputam, todas as seleções árabes disputam essa Copa. Então, a Copa Árabe ela é disputada por 16 seleções divididas em 4 grupos de 4, onde avançam para a segunda fase, para uma fase de playoffs, né, para as quartas de final, no caso, as duas melhores seleções de cada grupo. Então, você pode estar se perguntando como faz para chegar à Copa Árabe? Afinal, são mais de 16 seleções. Como é feita as eliminatórias? Existe uma eliminatória? Existe uma fase preliminar? Sim, existe uma fase preliminar. E como que é feita essa fase? Como que os países se classificam para a Copa Árabe? Então, as 9 melhores seleções ranqueadas no ranking da FIFA se classificam automaticamente para a Copa Árabe. Então, as 9 melhores já entram direto na fase de grupos. As outras 14 seleções, e aí, né, da 10ª melhor ranqueada, a 23ª, lembrando que a Saara Ocidental não tem uma seleção, então, das outras 23 nações, né, árabes que disputam, da 10ª colocada, dentre elas, a 23ª no ranking, vão disputar uma partida em jogo único, e no caso foi no Catar mesmo, e sorteados, os confrontos foram sorteados. E esses confrontos se deram da seguinte maneira. Primeiro, só falar as 9 seleções que são melhores ranqueadas, que já entraram direto na fase de grupos da Copa Árabe. Que foram as seleções do Catar, que inclusive é o país sede, a Tunísia, a Argélia, Marrocos, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e a Síria. Então essas 9 seleções já foram direto para a fase de grupos. E aí as outras 14 seleções tiveram que passar por esse jogo eliminatório. E os sorteios, né, os confrontos se deu da seguinte maneira. Líbia contra Sudão, Omã contra Somália, Jordânia contra Sudão do Sul, Líbano contra Djibouti, Palestina contra Comores, Bahrein contra o Kuwait e Mauritânia contra o Iêmen. E quem que se classificou? Quais foram as seleções aí que chegaram a essa fase de grupos e se juntaram com as outras 9 que já estavam classificadas? Então, a primeira delas foi o Sudão, que venceu a Líbia por 1-0 e se classificou. Outra seleção que se classificou foi o Omã, após vencer a Somália por 2-1. A Mauritânia também garantiu a sua classificação ao vencer o Iêmen por 2-0. A Jordânia venceu o Sudão do Sul por WO, então 3-0 automático.
garantiu a classificação da Jordânia. O Líbano venceu de Djibouti por 1-0. A Palestina goleou o arquipélago de Comores por 5-1. E o Bahrein venceu a seleção do Kuwait por 2-0 e dessa forma o Bahrein também garantiu a classificação. E aí, com as 9 que já estavam classificadas direto, juntando mais essas 7 que passaram por essa fase preliminar, conseguimos aí as 16 equipes classificadas para a fase de grupos da Copa Árabe. E aí tivemos o sorteio dos grupos, que se deu da seguinte maneira. No grupo A, ficou a seleção do Catar, Iraque, Omã e Bahrein. No grupo B, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, Síria, Mauritânia. No grupo C, Marrocos, Arábia Saudita, Jordânia e Palestina. E no grupo D, Argélia, Egito, Líbano e Sudão. E aí o que vai acontecer? Os 2 melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. E aí é um sistema muito parecido com Copa do Mundo, Eurocopa e outros torneios, outras Copas continentais, onde tem fase de grupos e depois uma fase mata-mata. Aí vem quartas de final, semifinal e final, classificando os 2 melhores de cada grupo. E aí, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, o primeiro do grupo C enfrenta o segundo do grupo D, e aí depois, nesse chaveamento, quem classificar entre eles se enfrentam na semifinal. E aí teremos o primeiro do B na outra chave contra o segundo do A, e o primeiro do D contra o segundo do C. E aí passa também, que passando dos 2 se enfrentam na semifinal, e aí quem vai passando em cada chaveamento chega até a final. E a final é jogo único. Quem ganhar se torna campeão da Copa Árabe. Como eu falei, é um torneio que chega à sua 10ª edição. Não é a primeira vez que está acontecendo. É um torneio relativamente antigo, ainda que não tenha tido tantas edições assim. Mas é a primeira vez sendo organizado pela FIFA, então espera-se que esse torneio, agora com a organização da FIFA, possa ser mais recorrente, ter um período exato para que ocorra, tem uma certa periodicidade, como ocorre na Eurocopa, na Copa América e afins. As edições que ocorreram foi em 1963, 1964, 1966, e aí vai ter um intervalo grande e a competição só vai voltar na década de 80. E aí teremos essa competição em 1985, 1988, 1992, vai ter um intervalo de 6 anos voltando em 1998, e aí ocorre novamente em 2002. E aí vamos ter um intervalo de 10 anos. Esse intervalo de uma década, um intervalo maior, de 2002 para 2012. E agora, quase 10 anos de novo, teremos a edição seguinte, 9 anos depois, de 2012, agora em 2021. E quais foram as seleções que mais venceram? Vocês têm alguma ideia? Tem algum palpite? Qual que vem em sua mente? Se você pensou na seleção do Iraque, você está certo. A seleção do Iraque venceu a competição 4 vezes. Venceu em 1964, 1966, em 1985 e em 1988. E a seleção do Iraque é seguida pela seleção da Arábia Saudita, que venceu a competição outras 2 vezes, em 1998 e em 2002. E aí tivemos mais 3 seleções campeãs. A seleção da Tunísia,
em 1963, a seleção do Egito em 1992 e a atual campeã, que é a seleção de Marrocos, que conquistou o título em 2012. E essa competição, como eu falei, é uma competição que será teste para a Copa, já que não ocorre mais a Copa das Confederações. Então, ele precisa de um torneio teste, né? Na sede da Copa vai ocorrer essa Copa Árabe, organizada pela primeira vez pela FIFA. E a FIFA também testará, pela primeira vez numa competição oficial, uma tecnologia para marcar impedimentos de maneira automática. E como que vai funcionar isso? O sistema de inteligência artificial vai identificar, né, as jogadas onde o jogador estará em posição irregular. Essa inteligência artificial avisará a cabine do VAR e aí o VAR, né, o árbitro de vídeo, comunicará ao árbitro da partida, o árbitro de campo, o impedimento. E aí caberá ao árbitro decidir ou não pelo impedimento. Normalmente o impedimento ele é feito de maneira automática porque o árbitro não vai estar ali no campo para visualizar, não é um lance interpretativo, né, o impedimento. O impedimento é ou não é. Então o VAR, ao receber esse comunicado dessa inteligência artificial, observa a linha do impedimento se está realmente impedido ou não e comunica ao árbitro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica a pergunta aí para quem vocês vão torcer. Tem alguma seleção árabe que vocês gostem, se identifiquem? Para quem vai sua torcida? Quais são as seleções favoritas, na sua opinião? Quem que você acha que vai ganhar? Deixa aí nos comentários. Deixa também seu like se gostou do vídeo, seu dislike se não gostou do vídeo. Ative o sininho de notificações, se inscreva no canal. E é isso. Se quiser contribuir com o crescimento da página, faça uma doação, qualquer valor que você esteja disposto, né, a doar, que queira contribuir com o crescimento da página, para o Pix, CPF 079-798-92690. Também siga nossas redes sociais, nossa rede social no caso, o Instagram, @Contos da Península. Muito obrigado, esse foi o programa de hoje. Até a próxima.